Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Estamos de volta, então pega aí teu caderno. Vamos para mais um vídeo do projeto Aprendendo em Casa. Pega teu caderno integrado 1 e vamos lá na página 33, onde encontraremos as aulas 3 e 4 de Geografia. Vamos nessa? Vamos ver o que nos reserva hoje? Então tá. A nossa habilidade continua a mesma, né? A habilidade continua a mesma. Então, vamos ver o conteúdo de hoje o que vamos descobrir hoje? Gráficos das taxas brasileiras de natalidade e mortalidade. Então, vamos logo fazer um apanhado do que vem a ser essas taxas de natalidade e taxas de mortalidade. Taxa de natalidade é o número de pessoas nascidas vivas, o número de pessoas nascidas vivas num grupo de 1.000 pessoas. E taxa de mortalidade é o número de pessoas mortas num grupo de 1.000 pessoas. Compreenderam? É assim que é calculada a taxa de natalidade ou a taxa de mortalidade. Então vamos ver o que o Colombo nos diz? Colombo fala assim, ó, voltei e na aula de hoje falaremos sobre as taxas de natalidade e mortalidade no Brasil. Como vimos nas aulas anteriores, o nosso país é um país populoso. Ele ocupa a quinta posição entre os países com mais habitantes em todo o mundo. Estou pensando na quantidade de habitantes que moram em nosso país. Para que possamos compreender melhor esses números, vamos analisar o gráfico que trouxemos para te ajudar. Esse gráfico aqui é a taxa de habitantes, é a quantidade de habitantes do país, tá? Não se refere à taxa de natalidade ou de mortalidade, e sim de habitantes, número de pessoas que residem. E habitantes no país não são necessariamente só as pessoas que nasceram no nosso país, pode ser os imigrantes que chegaram aqui, pode ser não. Eles também fazem parte da nossa população. Então, esse número conta com todos os imigrantes que moram, que habitam aqui no Brasil também. Então, olha aqui, ó, população brasileira, milhões de pessoas. Isso quer dizer que esses números aqui, eles representam milhões. Aqui 17 milhões de pessoas e não apenas 17. Compreendido? Então, vamos lá. Em 1900, nós tínhamos 17 milhões de pessoas. Em 1920, nós tínhamos 31 milhões de pessoas. Em 1940, nós tínhamos 41 milhões de pessoas. Em 1960, nós tínhamos 71 milhões de pessoas. Em 1980, nós tínhamos 119 milhões de pessoas. Em 2000, nós tínhamos 170 milhões de pessoas. Em 2020, nós tínhamos 219 milhões de pessoas. Vejam bem uma coisa que eu quero chamar a atenção, meus amores. É a curva de crescimento. Até aqui ela crescia, mas de forma bem mais tênue, né? Quando chegou aqui ela começou, ó, de forma acentuada, começou a subir feito uma flecha. Então, você observa que aqui, a partir de 1940, o crescimento ele foi mais rápido, ele foi maior, né, da população brasileira. E isso se dá a vários fatores. Se dá a chegada dos imigrantes, se dá a mais pessoas com acesso a saneamento básico, a medicina, né? A medicina evoluiu, avançou bastante. Hoje já existe na medicina vacinas para evitar doenças. Hoje tem a tecnologia que ajuda, que faz com que os pesquisadores descubram medicamentos e vacinas mais rápidos. Então, tudo isso faz com que reduza a taxa de mortalidade. E a professora Ana ficou animada com o que o Colombo disse. Colombo, após analisar o gráfico que você nos trouxe, resolvi fazer uma atividade baseada nele. Tenho certeza que você, estudante, a fará com facilidade. Vamos lá? Então, ela acredita que você, meu amiguinho, que você, minha amiguinha, vai resolver fácil essa atividade. E eu concordo com a professora Ana, porque afinal de contas, vocês são shows, vocês são expert em tudo isso. Então, vamos lá. Aqui a primeira fala assim, qual era a população em 2000? Vocês vão vir aqui e procurar em 2000 qual era a população e vão anotar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se tivesse pedido de 1900, vocês não poderiam colocar apenas
17. Porque se você colocar 17, está dizendo que é 17 unidades. E aqui eram 17 milhões. Então, você tem duas formas de fazer. Ou você escreve milhões por extenso, que é aqui do jeito que eu estou fazendo, né? Milhões, ó, 17 milhões. Ou você escreve em algarismos. Como assim? Lembra dos algarismos? Lembra do quadro de ordens, quadro de valores? Pois bem, ó, a gente escreve assim, ó. Aqui tem um pontinho, né? Aqui, ó, aqui dá 17 mil, mas nós queremos 17 milhões. Então, se nós queremos 17 milhões, tem mais zeros. E lembra que a cada 3 ordens temos uma classe. Olha só, fazendo um link com matemática, aqui é unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e dezena de milhão. Lembra do quadro de valores? Exatamente. Se você fosse colocar, você colocaria aqui, ó, e aí assim por diante. Então, tanto você pode responder aqui desta forma. É lógico, volta a repetir o 17, eu peguei só como exemplo. Você tem que ver no gráfico o que a questão está pedindo, ir lá no gráfico e pegar. Como você pode resolver também desta forma. Aí diz, e em 2020, quantos milhões de habitantes residem no Brasil? Então, você vem no gráfico, procura e anota aqui. A população brasileira, ao longo dos anos, estão diminuindo, aumentando ou permanecendo a mesma? E aí, meus amores, o que vocês acham? A população continua a mesma? A população diminuiu? A população aumentou? Vamos lá, hein? Estou ansiosa pela resposta de vocês. Eu quero ver o que vocês vão me responder. Vamos, né, à frente, a página 34. Na página 34, olha a Duda Linda aqui, ela está em todas as, né? Já viram que Duda Linda está em todas? Pois é. Duda Linda fala assim, eu gostei da atividade que a professora Ana nos passou. Agora surgiu uma dúvida. O que são as taxas de natalidade e mortalidade que o Colombo falou no início da aula? Alguém poderia me ajudar a compreender? Duda Linda não ouviu o que a Pro falou, não foi mesmo? Que a Pro já explicou. Mas vamos ver o que o vovô Zelino falou para ela? Deixa comigo, Duda Linda. A taxa de natalidade na verdade, a quantidade de pessoas que nascem vivas para cada grupo de 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem para cada grupo de 1.000 habitantes. Existe ainda o crescimento natural, que é a quantidade de pessoas nascidas, menos as quantidades de pessoas mortas. Então, eu não falei, gente, sobre a taxa de crescimento natural que o vovô Zelino nos falou aí. Ele me lembrou, pois agora eu vou comentar com vocês. O que é a taxa de crescimento natural? Pega quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram. Sobra quanto? Essa diferença de quantas nasceram com quantas morreram é a taxa de crescimento natural. Beleza? Vamos ver o que a professora Ana traz para nós novamente? Aqui, professora Ana, vamos lá, o que ela diz? Nós estamos aprendendo muitas coisas legais. Precisamos agora exercitar esses conhecimentos. Que tal fazermos uma atividade para assimilar a nossa aprendizagem? Tenho certeza de que você fará com facilidade. Eu fiz algumas afirmativas e você precisa julgá-las, colocando V para verdadeiras e F para falsa. Você vai colocar nesse espaço aqui, verdadeiro ou falso, a cada afirmativa que a professora Ana fez. A professora Ana disse que o crescimento natural influencia no crescimento populacional de um país. É verdade? É verdadeiro ou é falsa? Quero saber, hein? A professora Ana também disse que as taxas de natalidade e de mortalidade correspondem a um grupo com 100 pessoas. 100 pessoas? É verdadeiro ou é falso, meus amores? Quero saber, agora fiquei na dúvida, me contem aí. Ela falou também que as taxas de natalidade e de mortalidade representam sempre a mesma quantidade. Será que é sempre a mesma quantidade? Me conte aí, o que vocês acham? É verdadeiro ou é falso essa questão? Mas ela também falou que se em um ano
a taxa de natalidade foi 34 e a taxa de mortalidade foi 20, podemos afirmar que o crescimento natural foi 14. É isso? Nascidos menos os que morreram, é isso mesmo? O crescimento natural é 14? Quero ver as respostas de vocês, beleza? E aí o Colombo voltou. Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, a taxa de mortalidade é muito baixa, fazendo com que a população sempre esteja aumentando. Em países subdesenvolvidos, como alguns do continente africano, essa taxa é muito alta, pois faltam condições de saneamento básico e alimentos necessários para o crescimento dessas crianças. E esses dados são muito tristes para nós, pois o ideal seria que todos tivessem as mesmas condições de desenvolvimento. Vamos agora ver um gráfico que mostra o crescimento natural da população brasileira. Ele está na página seguinte. Então, gente, o que Colombo está dizendo aqui, que países desenvolvidos, a taxa de mortalidade é menor, é baixa. Por quê? Porque a população tem mais acesso ao saneamento básico, porque tem mais acesso à saúde, mais acesso à alimentação. Então, se tem mais acesso à alimentação, menos contato com o esgoto a céu aberto, então a saúde é melhor. Com isso, o crescimento da população está sempre aumentando. Já em países subdesenvolvidos, como no caso de alguns da África, a gente sempre vê, infelizmente, muito triste, mas é verdade, o crescimento, a taxa de mortalidade é muito alta, porque as pessoas não têm, a maioria não tem acesso ao saneamento básico e alimentos necessários, adequados para o crescimento das crianças. E elas acabam ainda morrendo ainda pequenas. Então, a taxa o crescimento, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade é muito alta. E o crescimento da população é bem mais lenta, tá? O Brasil já é um país em desenvolvimento, então ele nem está nos desenvolvidos, como os Estados Unidos, e nem nos subdesenvolvidos, como alguns países da África. Lembrando que não são todos os países da África, tá, gente? O continente asiático, ele é muito, africano, perdão, ele é muito grande. Tem muitos países, então não são todos os países da África que que estão nesse patamar de países subdesenvolvidos, tá? Lembrando que o nosso Brasil está em desenvolvimento. Vamos para a página 34, ver o gráfico? Aqui está o gráfico, né, que Colombo falou lá. Ele disse que era crescimento natural da população brasileira. Voltando a lembrar que crescimento natural é o número de pessoas nascidas vivas menos o número de pessoas que morreram. Então, a diferença é crescimento natural. Aqui, ó, temos um gráfico, né? Essa linha amarela aqui representa a taxa de mortalidade e azul a taxa de natalidade, ou seja, a azul representa os nascidos vivos num grupo de 1000 e a laranja representa os que morreram também em um grupo de 1000, certo? Aqui em 1970, eu acho, não, 1900 mesmo, 1900, a taxa de natalidade era 45 e mortalidade 26. Em 1920, mortalidade 25, natalidade 44. Em 1940, natalidade continuou, em 1920 era 45, 1940 natalidade 45 também, aqui tá ruim de ler, mas eu acho que é isso. E a mortalidade 26, 28, não dá para entender bem. Aqui, em 1960, a natalidade 36 ou é 38, eu não consigo compreender, e a mortalidade 9. Você vê que aqui teve, ó, uma taxa ao crescimento natural de 29. E aí aqui em 1980 a natalidade era 26 e a mortalidade 7. Em 2000 a natalidade era 20 e a mortalidade 7. E em 2020 a natalidade 15 e a mortalidade 6. Então nesse período aqui ficou uma taxa aqui, ó,
de 19, certo? Então, vamos ver o que isso quer dizer. Quer dizer que a quantidade de pessoas nascidas vivos menos os mortos aqui deu 29 e aqui deu 19. Vamos ver o que a professora Ana diz? Observe que as linhas azuis indicam a taxa de natalidade. Já as linhas laranjas indicam a taxa de mortalidade. Podemos observar que na década de 1980, a taxa de natalidade foi de 26 e a taxa de mortalidade 7. Para encontrar a taxa de crescimento natural desse ano, calculamos a diferença de 26 e 7, ou seja, 26 menos 7 é igual a 19, tá? 26 menos 7 é igual a 19. É possível concluir, ao analisar o gráfico, que o crescimento natural nas últimas décadas apresentadas vem diminuindo. Tá? O crescimento natural vem diminuindo. Mas, meus amores, antes da gente seguir, eu gostaria que você analisasse bem o que foi que diminuiu. Foi o número de pessoas que nasceram vivas? Ou foi o número de pessoas que nasceram mortas? Ou foram os dois? Por que a taxa de crescimento natural diminuiu? Tá? Eu vou pedir a vocês para refletirem um pouco. Volto a dizer, as pessoas elas passaram, né, a ter mais acesso a saneamento básico, a medicamentos, a medicina e também a educação. Eles passaram a estudar mais, a se formarem e com isso os casais hoje têm menos filhos. Se você observar bem, a taxa de natalidade de 1900, olha o quanto diminuiu, né? Para você ver. Eu dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe teve 12 filhos, eu tive um. Então, a taxa de natalidade, as pessoas decidiram ter menos filhos e por isso o crescimento natural está diminuindo. Não que as pessoas, não que estejam, que hoje tenha menos pessoas do que tinha lá em 1900. Não é isso. A gente continua com a população maior. Vocês viram no gráfico anterior. Porém, a taxa, ou seja, a quantidade de pessoas parou de aumentar igual estava aumentando, certo? E aí vem aqui, ó, aí o Colombo diz, analisando o gráfico e as informações apresentadas pela professora Ana, responderemos as questões abaixo. Após isso, encerraremos por hoje e voltaremos a nos encontrar na próxima aula. Na letra A diz, na década de 2020, qual a previsão para a taxa de nascimento e mortalidade? Você vai olhar lá e vai escrever aqui, nascimento é natalidade, né? E mortalidade é de mortos. B. Desde a década de 1940, as taxas de nascimento e mortalidade vêm aumentando ou diminuindo? E aí, o que vocês acham? Me respondam. C. O que representa o valor 19 na década de 1980? O que é que representa, meus amores? Vamos lá, a Pro explicou e chegou a falar exatamente sobre isso. D. Qual o crescimento natural previsto para a década de 2020? Então, você vai observar aí no gráfico e vai me responder a estas questões. E, como disse o Colombo, a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao nosso aprendizado. Terminou de assistir o vídeo? Continuou com dúvida? Volta e assiste mais uma vez. E mais outra, se caso for necessário. Beleza? Qualquer coisa, pergunta para a Pro. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.